que é a nossa querida, idolatrada, salve, concussão. Que serve, né, aliás, não só não, serve também para ferrar com muita gente no concurso. Então vamos prestar atenção nela. O que diz o artigo 316 do Código Penal? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Muita gente confunde concussão com os próximos outros dois crimes, que é o excesso de exação e principalmente com a corrupção passiva. O que a gente tem que se atentar aqui na concussão? O núcleo do verbo, núcleo do tipo, né? Núcleo do tipo é exigir. Eu falei núcleo do verbo anteriormente, tá errado, tá? É núcleo do tipo, desculpa. É exigir. Então, o que acontece? O sujeito, o funcionário público, ele vai exigir. Ele não vai pedir, ele não vai solicitar, ele não vai fazer nada. Ele vai exigir. Ele vai chegar lá, vai bater na mesa assim, vai falar o seguinte: eu sou funcionário público, eu estou exigindo para ele, ou para direto ou indiretamente, não precisa ele falar, por exemplo, com essas palavras: eu sou funcionário público, eu estou exigindo que você me dê dinheiro. Vantagem indevida. Ele pode falar assim: é o seguinte, velho, ó, posso aliviar para você, mas é o seguinte, você vai ter que dar uma colher de chá, entendeu? Ah, mas não tem como não. Não, é só assim, velho. Não, mas pelo amor de Deus, cara, não, é exigência mesmo, não tem como, entendeu? Exigir, ele vai exigir mesmo que aconteça aquela vantagem indevida para que ele faça o que for fazer. E ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então vamos supor, ó, eu prestei um concurso. Vocês sabem, vai, que eu prestei pra Polícia Civil aí. Aí antes de eu assumir meu cargo, eu chego numa loja de carro e falo o seguinte: Joe, eu quero dinheiro. Sou polícia. Só que eu não sou. Eu não assumi. Como é que eu sou? Não sou. Antes da função eu tô fazendo isso. Tô exigindo essa vantagem indevida. Eu falo: libera aí, libera o bagulho aí, senão a casa vai capitular, que eu sou polícia, não sei o que, não sei o que. E aí o cara vai e libera. Eu me enquadro aqui. Porque antes de assumi-la, certo? A pessoa que faz isso, ela se enquadra aqui, porque ela vai assumir aquele cargo, mas não assumiu. E já fez isso. E mesmo que fora da função, mesmo que no caso de ser um funcionário público, menos um policial, porque policial nunca vive fora da função. No caso de ser um funcionário público que fora do trabalho dele ele não pode, ele se torna cidadão, né? Ele não vai continuar como funcionário público ali fora, dentro da casa dele. Ele utiliza daquilo para conseguir a indevida vantagem. Então ele fala: não, eu trabalho na repartição lá e não sei o que, eu quero. E, ou não, né? Como ele fala aqui indiretamente, porém ele consegue essa vantagem indevida. Isso é concussão, exigir. Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, indevida vantagem. Qual que é a pena? Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Gente, se vocês não sabem ainda o que é reclusão, dê uma olhada na internet. Eu creio que na videoaula de direito penal eu falo a diferença entre reclusão e detenção. Para exemplificar aqui para vocês: reclusão, recluso, regime fechado. Detenção, pode ocorrer lá o semiaberto, o aberto, etc. Mas agora não é aula para falar disso, então peço que vocês procurem se vocês não saibam. Qual que é o próximo crime? É o 316, parágrafo 1º. O que ele vai falar? Vai falar assim: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Qual que é a diferença do excesso de exação para concussão?
Na concussão, o funcionário ele vai, dentro ou fora da função, exigir para si ou para outrem indevida vantagem. No excesso de exação, ele também vai exigir. Só que ele vai exigir o quê? Tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido. Então ele sabe que é indevido. Ele sabe que eu deveria saber, né? Aqui ele já até elimina aquela, mas eu não imaginava. Ele já elimina essa desculpa. Não, você deveria, como você não imaginava. Você é burro. Você é bobo, você é burro. Como assim? Então, sabe ou deveria saber indevido. Ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. O que acontece nesse caso aqui quando devido? Vão lá, ele vai lá na repartição pública lá para quitar uma dívida para negociar, né, a dívida de PTU ou qualquer outro imposto. E o funcionário fala, esse aí é o pilantra que tá devendo sei lá quantos mil para a prefeitura. Esse cara é safado. Paga eu, safado, cara de pau, não sei o que. Meu, você não pode falar assim com o contribuinte. Você tem que ser maleável, você não pode, ninguém tem o direito de maltratar ninguém. Independente do que for. E aí ele emprega meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza para realizar essa cobrança. Mas o excesso de exação se caracteriza no quê? Na exigência de tributo ou contribuição social, que deveria saber, que sabe ou deveria saber indevido. Ou quando devido, né, ele está certo, ele está no direito dele, porém ele emprega meio vexatório. E aí vem o próximo que a galera confunde muito, com concussão, que é qual? É corrupção passiva. Que é o artigo 317 do Código Penal. Que fala o quê? Fala solicitar, olha só o núcleo do tipo. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la novamente, ele está falando isso, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, na corrupção passiva, ele não está exigindo como na concussão. Na concussão, ele exige. Na corrupção passiva, ele solicita. Certo? Então, é bem sutil a diferença na realidade. É bem sutil. Porém, pra gente, na nossa prova, tá lá. Solicitar ou receber, corrupção passiva. Exigir, concussão. Exigir tributo ou contribuição social e empregar meio vexatório na cobrança devida, ou gravoso, que a lei não autoriza, excesso de exação. Corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la. Galera, geralmente as bancas colocam esse mesmo texto aqui na prova. Se você for prestar prova Unesp, meu amigo, é exatamente isso daqui. Que pena que não dá pra gente gravar essa imagem na cabeça aqui, por exemplo, tirar uma foto disso aqui com o olho, porque ia ser a mesma coisa. Ia ser tipo um quebra-cabeça, você ia colocar lá e encaixar as palavras ali dentro do texto, na sua prova. Mas é isso aqui, corrupção passiva. O que ele vai fazer? Solicitar ou receber para ele ou para outra pessoa, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, novamente. No caso da polícia lá, prestou concurso, ainda vai assumir, mas já está dando uma de polícia cobrando aí, solicitando e recebendo para ele ou para os outros, em nome da polícia, em nome do cargo, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, ele não recebeu a vantagem ainda, não. Porém, chegaram nele e falaram assim, é o seguinte, prometo para você que eu te libero lá um negocinho lá, beleza? Você alivia ali e tal. Aí o cara, não, fechou. Ali na hora que eu der o alivio, pá, faz o esquema com o cara. Aceitou promessa de vantagem indevida. Vai acontecer o quê? Vai tomar 2 anos a 12 anos de reclusão e multa. E aí, no parágrafo 1º do artigo 317, o que ele fala? Que a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica
infringindo o dever funcional. Que isso quer dizer? Que a pena, essa pena de 2 a 12 e multa, ela vai ser aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, esse funcionário, ele retardar, ele vai atrasar, ele vai dificultar, ou ele simplesmente não vai fazer qualquer ato de ofício, qualquer ato que ele é obrigatório devido à função que ele está exercendo de fazer, ou pratica infringindo o dever funcional. Ele tem os deveres funcionais dele, e aí ele pratica o ato infringindo um dever funcional, ou deixa de praticar, ou retarda esse ato. O que acontece? Vai ser aumentada a pena desse sujeito de 1/3. Tá bom? Próximo artigo, ainda falando do 317, não é artigo, é parágrafo, é o parágrafo 2º. Então o parágrafo 1º, ele falou do aumento da pena em 1/3 se o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica infringindo o dever funcional. No parágrafo 2º, o que ele vai falar? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, exatamente a mesma coisa do anterior, porém, olha aqui a pegadinha, cedendo a pedido ou influência de outrem. O que acontece? Pena é mais branda, né? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Por que essa pena é mais branda? Porque esse parágrafo 2º é a chamada corrupção passiva privilegiada. Vamos colocar aqui, privilegiada. Opa, coloquei primeiro, né? Parágrafo 2º. O que ele está falando? Ele está falando que esse funcionário, ele praticou, aliás, ele deixou de praticar, retardou ato de ofício, ou praticou com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Vamos imaginar, galera, quem é o chefe supremo da administração pública, no nosso caso aqui do estado de São Paulo? É o governador. No caso nosso da polícia, quem manda e desmanda lá é ele. Ele tem direito a tudo, ele tem carta branca a tudo. Tem a hierarquia, porém ele tem carta branca a tudo, como a gente viu na LOP. O que acontece? Ele tem um sobrinho dele lá. E você trabalha ali não só na polícia, né? Ele tem carta branca para tudo quanto é órgão. E aí o sobrinho dele tá entrando ali numa repartição ali, na repartição pública, e você sabe que o sujeito é sobrinho do governador. E você, digamos, é o responsável pelo processo seletivo das pessoas que estão entrando ali. E aí você olha aquele sujeito e fala, meu pai, é o sobrinho do governador. E você passa ele com mais facilidade do que os outros. Você dá uma vantagem devida para aquela pessoa ali. Ou seja, você praticou ato com infração de dever funcional. Por que você fez aquilo? Porque você cedeu, né, a influência de outrem. O governador pediu, ele não pediu. Não pediu. Mas você ficou com um puta medo de você reprovar o sobrinho dele e você depois ser demitido. Lógico que isso não é motivo para você fazer uma coisa dessas. Se o sobrinho do governador reprovar no processo seletivo para entrar na repartição pública, o filho do governador, ou sei lá o que do governador reprovar, é por pura culpa dele. O governador não tem nada a ver com isso. Você não pode dar vantagem a ninguém. Isso é só um exemplo para vocês entenderem. E vai que em uma festa você tá lá, o governador tá lá, ele chega assim de você, é o seguinte, ó, meu sobrinho tá entrando aí na sua repartição, então você dá uma aliviada para ele ali no processo seletivo, tá bom? Dá aquela piscadinha de canto de olho para você, assim, indicando assim, ó, quebra o galho aí que você continua no seu emprego. E aí você fala, meu pai, agora ferrou. Então, você vai lá e passa o cara. Pedido ou influência. O governador não precisa pedir. Se você somente por influência dele ser o governador, você praticar infração de dever funcional, já caracteriza a corrupção passiva privilegiada. Porém, se ele pedir, também vai caracterizar a corrupção passiva privilegiada, que é o parágrafo 2º do artigo 317 do Código Penal. E aí, por isso, a pena é mais branda, que é a de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá bom?
Agora a gente já está chegando no finalzinho, mas ainda tem alguns. O próximo é qual? É o 318. Que diz o quê? É facilitação de contrabando ou descaminho. Então o que ele vai falar? Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, que é o artigo 334. Qual que é o núcleo do tipo aqui? Facilitar. Então, você sabe ali, e com dever funcional, infração de dever funcional. Então você tem o dever, a função lhe dá o dever ali de ser rigoroso, de cumprir a lei na questão de contrabando ou descaminho, porém você vai lá e facilita esses crimes. O contrabando e descaminho, que está descrito no artigo 34, o que está escrito lá? Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir no todo ou em parte o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Contrabando, mercadoria proibida. Descaminho, mercadoria permitida, porém você surrupia ali o imposto. É o que muito acontece no Paraguai, na fronteira da divisa com o Paraguai. Você vai lá, compra mais barato, você surrupia o imposto, fala que é teu e vai embora. Muita gente faz isso. E é conhecida essa prática. Isso é crime. É descaminho. E aí, vamos supor que nesse caso tenha lá o policial rodoviário federal, ele pare o carro e por ser amigo do motorista, sabendo que o mesmo havia adquirido mercadoria legal no Paraguai, porém não passou na receita, ele vai lá e fala, vai lá, vai, pode ir. Facilitou. Isso é crime cometido por funcionário público contra a administração, artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. É uma pena pesada. Então isso acontece, isso existe, está aqui o crime e a pena é pesada. Próximo artigo é qual? Artigo 319. Prevaricação. A gente está ouvindo muito falar disso. Opa. Prevaricação, galera, a gente vai estar sujeito a ela depois que tomar posse o resto da nossa vida. O que é prevaricar? O que é a prevaricação? É retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, vamos supor que um policial está andando na rua, não na viatura nem na descaracterizada, mas como um civil, como eu já disse, policial 24 horas. Porém, ele está indo lá, voltando para casa dele, ou levando o filho dele para a escola, etc. Voltando da escola que acabou de levar os filhos, está lá ele sozinho. E aí ele vê um assalto a banco. Vê os caras armados lá e tá ele lá. O que ele pensa? Ele passa na cabeça dele assim. Ele passa assim, o quê? Eu vou meter minha cara aí? Ou nada. Isso aí é o quê? É um sentimento pessoal, interesse pessoal dele. Ele não quer se arriscar ali, ele sabe que não é uma boa, então ele vai. Isso aí é prevaricar. Porque ele, como policial, ele deveria, é o dever dele ir lá. Claro que eu também concordo com a opinião de vocês, certo? Porém, falando da lei para função de concursos, o cara que deixar de praticar, retardar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, se na lei está falando que é para ser feito, que é para acontecer e ele não faz, mas ele não faz por quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui muita gente acaba confundindo também com a corrupção passiva privilegiada. Na corrupção passiva privilegiada, você cede a pedido ou influência de outrem. Na prevaricação, você satisfaz interesse ou sentimento pessoal. E na corrupção passiva, você solicita ou recebe ou aceita a promessa de vantagem para fazer.
Então aqui, na prevaricação, o funcionário ele não está ganhando nada, ele não está cedendo a pedido nenhum, nem influência de ninguém, ele está satisfazendo o interesse dele ou um sentimento pessoal. Ele está satisfazendo, não o interesse dele, está satisfazendo interesse, pode ser dele ou de alguém, porém, também sentimento pessoal. Então não vai porque não quer, não faz porque não quer, certo? Isso é prevaricar, é você fazer olho grande, vista grossa, como dizem, né? Você faz vista grossa. Ah, ó, deixa passar, já era. Isso aí é sentimento pessoal, isso é prevaricar. Prevaricar é crime. E a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Não é uma pena muito grande. E aqui é e multa, não é ou multa. Então, prevaricação tranquilo. O próximo é o 319A, que eu nunca vi cair, mas ele diz assim: deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. É a mesma da prevaricação, só que sem a multa. Então, o 319A fala que se o diretor de penitenciária ou agente público ele deixar passar lá o telefone ou rádio, qualquer coisa, que é o dever dele de não deixar passar, vai ser enquadrado aqui. Então, prevaricação está claro. Deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ato ao qual ele deve praticar por trabalhar ali, por exercer aquela função, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Beleza? 320. Condescendência criminosa. Opa. Condescendência criminosa. O que fala o artigo 320? Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. O que é indulgência? Pesquisando na internet diz que indulgência é o ato de você perdoar alguém com facilidade, bondade, misericórdia. Então, o funcionário, por misericórdia, né, por indulgência, misericórdia só para vocês entenderem, na lei está escrito indulgência. Então, na sua prova, é bem capaz que venha indulgência. De responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. O que é isso aqui? O subordinado, seu subordinado, fez cagada. Aí você fala assim, pô, meu, eu sei que você tá começando, ou eu sei que você é gente boa, ou etc, qualquer coisa. Você fala, ó, vou deixar passar essa daqui, tá bom? Não quero confusão, você é um cara gente fina, etc. Você foi indulgente com aquela pessoa. E por isso você deixou de responsabilizar ele. Ou no caso de haver superior acima dos dois, você não passou para frente. Então, não tem essa de você ser bonzinho. Não tem essa de você ser amigo. Se o cara fez cagada e você não passou para frente, você lá na frente, se for descoberto que você fez isso, vai ser enquadrado no crime. A pena é qual? Detenção de 15 dias a um mês ou multa. É uma pena bem branda, mas ainda é pena. Você ainda vai ver o sol nascer quadrado por causa disso, tá bom? Então na administração ela já deixa bem claro que ela não é boazinha. E aí o artigo 321, que é qual? Advocacia administrativa. Que diz o quê? Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então você, funcionário público, você faz o quê? Na sua qualidade de funcionário público, você vai lá e patrocina ou
você você patrocina direta ou indiretamente. Interesse privado perante a administração pública. O que é isso? Tem um processo lá de um amigo teu que acabou de chegar. E na mesma repartição, tem o processo de um monte de gente que você não conhece que já está lá há 3 anos, 4 anos, 10 anos. E ainda está lá para ser julgado. Uma coisa que acontece muito nos cartórios você tem os prazos lá e aí chega lá o pessoal do cartório ainda não cumpriu a parte deles e você tem que ficar esperando eles cumprir. O que acontece? Numa dessas aí, chega lá o processo de um amigo do sujeito lá, do funcionário, e ele fala, daí que eu passo na frente. Isso aí é advocacia administrativa, você patrocinou interesse privado, de particular, perante a administração, valendo-se dessa qualidade que você tem de funcionário. Então, uma coisa que tanto no direito administrativo quanto aqui mesmo no penal, está nos mostrando é que a administração pública sempre vem em primeiro lugar para o direito. Então, sempre que tiver você, administração, e a administração sofrer dano, independente se você sofreu 10 vezes maior que ela sempre vai vir em primeiro lugar. Você nunca pode pôr particular na frente da administração. A pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. E aí no parágrafo único ele fala, se o interesse é ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se for legítimo, se for legal, nesse caso que eu expliquei que era só ele dar o carimbo dele lá e dar continuidade no processo, e ele passou na frente dos outros, isso seria legal, então entra no 321. Se for ilegal, se for ilegítimo, eu não sei exemplificar para vocês alguma coisa, mas é fácil a gente perceber o que ele está querendo dizer. Aí a pena passa de 3 meses a 1 ano, a pena aumenta. Agora, o próximo artigo seria o 322, que é o artigo de violência arbitrária. Esse artigo aqui ele é tácito, ele tá na lei de abuso de autoridade. Então não vou passar ele, mas ele diz assim, praticar violência no exercício de função ou ao pretexto de exercê-la. A pena, no caso aqui, seria de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. E o próximo é o abandono de função. O abandono de função é o 323. Ai, meu Deus. 323, que diz o quê? Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. 2 pontos. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então, se você abandonou cargo público fora dos casos permitidos em lei, você tem detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Aí no parágrafo único ele fala assim, vou escrever aqui, né, abandono de função. Aí no parágrafo 1º, desculpa, não é parágrafo não, parágrafo 1º ele fala, se do fato resulta prejuízo público, 2 pontos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, já aumenta a pena. Parágrafo 2º, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então você vai vendo que vai piorando. Se você tem seu cargo, você abandona o cargo fora das opções permitidas em lei, você vai ter 15 dias a 1 mês, detenção ou multa. Se você, por causa desse abandono, você gerar prejuízo público, prejuízo para a administração pública, já aumenta a detenção. Detenção vai ser de 3 meses a 1 ano e multa. Antes era ou, então aqui já passa a ter a multa, vai ter multa. E se esse fato ocorre em faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Se eu não me engano, faixa de fronteira é 150 quilômetros da divisa entre um país e outro ali, considerado faixa de fronteira. Eu não sei se é 150 quilômetros de ambos os lados, seria 75 de cada lado, mas eu sei que é algo assim. Então, o que cabe a gente se atentar aqui é que se ocorre em faixa de fronteira, lá na sua prova não vai ter essa questão de quilômetros, vai falar isso. Aí é detenção de 1 a 3 anos e multa, tá? O próximo artigo, que é o 324, vai falar o quê?
Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Que diz o quê? Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. O que é isso aqui? No caso da polícia, prestei concurso para polícia, tô para tomar posse. Aí eu vou lá e já apareço lá na delegacia, falo, não, já sou o novo policial civil, tal, tô aqui para trabalhar, não sei o quê. Sendo que eu não tomei posse, sendo que não foram cumpridas todas as exigências legais. Ou, se o funcionário público continuar a exercer essa função, sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, já foi informado oficialmente, já está lá no Diário Oficial e tudo, que ele foi exonerado, que ele foi removido, substituído ou suspenso, porém ele continua exercendo a função dele. Isso aí passa a ser um exercício ilegal, exercício funcional ilegal, porque ele não pode, tanto quem já saiu fora, quanto quem ainda está para entrar. Se você não tomou posse, você não pode exercer. Isso para qualquer cargo, qualquer função pública, tá? E aí o próximo, 325, violação de sigilo funcional. O que ele diz? Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Então você, vamos supor que quem tem bastante conhecimento de fatos que devam permanecer em segredo é Polícia Federal, investigadores de Polícia Civil, por exemplo lá, chefes ali, nesse caso da Petrobras, os chefes da Petrobras, aquela sei lá, esqueci o nome dela, aquela que denunciou, ela tinha essa informação, entendeu? A qual o cargo dá a essas pessoas. Então essas pessoas têm informação que deva permanecer em segredo e elas revelam essa informação. Essas informações são reveladas ou tem a revelação facilitada por essas pessoas. No caso daquela Vanilda, não sei, não entra nesse caso aqui. Ela fez uma denúncia de um crime que estava acontecendo, totalmente diferente. Mas no caso de Polícia Federal, você tem uma informação privilegiada do governo, policiais investigadores de polícia civil também tem informações privilegiadas, então eles vão lá e revelam essa informação que devia permanecer em segredo ou facilitam a revelação dessa informação. Eles vão ser enquadrados no 325, que tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir crime mais grave. Ou seja, se por causa dessa revelação não houver a consumação de crime mais grave. E aí no parágrafo 1º desse mesmo artigo 325, ele fala: nas mesmas penas deste artigo incorre quem? 2 pontos. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração. Então, olha só, a gente já pode confundir aqui com a inserção de dados falsos em sistema ou modificação ou alteração. Mais especificamente com a modificação. Não se confunde, tá? Aqui, na modificação, a pessoa que modificou é funcionário, porém é não autorizado. Já no caso do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 325, ou seja, inciso 1º, artigo 325, você funcionário permitiu facilitar, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Então, não são funcionários, são pessoas. Se você fizer isso aqui com um funcionário, aí creio que vai entrar aqui na modificação ou alteração, porque modificação ou alteração é funcionário, não autorizado. Violação de sigilo funcional, artigo 1º, inciso 1º,
Artigo 325 são pessoas não autorizadas que tiveram o fornecimento em empréstimo de senha ou qualquer outra forma que facilitasse o acesso delas, tá? E aí a gente passa para violação de sigilo de proposta de concorrência, que está na 8666 de 93, que eu também não vou falar, justamente por isso, que também nunca vi cair, eu creio sinceramente que não vai cair. E depois a gente passa já para o 327, que é aquele que eu comecei a videoaula, que é o que? Funcionário público. O que é funcionário público para o direito penal? Então, ele fala o que? Vou escrever aqui, funcionário público. Opa. O que ele fala? Considera-se funcionário público para os efeitos penais, ele já até dá a deixa. Quem, embora transitoriamente, mesário, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Os terceirizados, que foram contratados para exercer atividades típicas da administração pública, se equiparam a funcionários públicos para efeitos penais. Para efeitos administrativos, temos que ver direito administrativo, que já é outra história. E aí ele fala aqui no parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. E aí acaba. Porém, o que esse segundo quer dizer? Esse segundo é o parágrafo mais importante aqui do artigo 327. Que ele está falando que se o funcionário público que cometeu qualquer um dos crimes previstos no capítulo dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento, a pena vai ser aumentada da terça parte. Então isso pode muito bem e facilmente cair na sua prova. Quando que a pena será aumentada da terça parte? Quando o autor do crime for ocupante de cargo em comissão, função de direção ou assessoramento. E aí ele fala, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou função instituída pelo poder público. De qualquer classe ali da administração pública. Se o sujeito for ocupante de cargo em comissão, função de direção ou assessoramento e cometer algum dos crimes previstos nesse rol dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração, a pena dele vai ser aumentada na terça parte, tá bom, galera? E aqui, novamente a gente acaba a nossa videoaula. Novamente desejando vocês muita sorte, muita alegria na sua aprovação, que você consiga o seu objetivo. Por favor, divulguem os vídeos, isso vai me ajudar bastante. Se inscrevam no canal. Vou tentar trazer mais vídeos sobre mais assuntos aí, tentando abranger maior quantidade de conteúdo dos editais aí para vocês. E é isso aí, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.